Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pega a sua Bíblia e fecha o seu... Pegar a Bíblia significa: Senhor, eu creio na tua palavra. Feche os seus olhos e digam comigo assim, vamos orar, diga assim: Senhor, eu creio na tua palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz, e que não voltará para o Senhor vazia. Eu creio na tua palavra e no teu propósito na vida das tuas ovelhas. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, por favor. Estamos em contagem regressiva, hein? Hoje é dia 16 de abril de 2023. Está sendo gravado, daqui a pouco vai para a rádio. Então, às vezes está ouvindo algo na rádio lá. Venha em março. Só que já passou o março, quando fizemos 25 anos em graça. Então, eu preciso dar a data para quando passar na rádio. Venha sábado que vem. Aí a pessoa vem e não tem nada. Então, tem que falar. Estamos em contagem regressiva. Hoje é dia 16 de abril de 2023. Contagem regressiva para um grande mover de Deus aqui no MGA Santo André. Dia 10 e 11 de junho de 2023. Onde estaremos celebrando e honrando a Deus por 30 anos de ministério. 30 anos não são 30 dias. 30 anos de ministério. Agora, é verdade, igual eu falei para o Carlos e para o Dailson hoje de manhã, estávamos conversando, é verdade que haverá um grande mover que já está predestinado para ovelhas predestinadas. Tem ovelhas que estão vindo do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, Minas Gerais, alguns lugares que eu sei, fora os que eu não sei. Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina. Alguns lugares que eu sei, fora os que eu não sei. Então, venha receber a tua parte do pão que já está no forno. Esse pão ficará no forno por 6 meses. Foi colocado no primeiro culto do ano em janeiro. Pão foi colocado no forno. Será tirado dia 10 e 11 de junho. Já tem pessoas dizendo: eu vou para receber a minha parte. Eu quero um pedaço desse pão. Só vai ser tirado dia 10 e 11 de junho do forno. Jaque, tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui, Jaque, olha lá. 10. Aliás, vocês que fazem parte do grupo MGA no WhatsApp, espalhem, tá? Espalhem aí, ó. 30 anos de ministério. 10 e 11 de junho de 2023. Como eu falei para o Carlos hoje, aquele mover que teve em março de 25 anos em graça, daquele mover saíram 4 igrejas. Uma maravilha, né? Deixa eu ver se eu lembro. MGA Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. MGA João Pessoa, Paraíba. Me ajuda, Senhor. MGA Paraná, que não tinha. E MGA Portugal, para a glória de Deus. 4. Agora, nesse 30 anos de ministério, 10 e 11 de junho, eu recebo que vai ser levantado mais homens e mulheres de Deus. E vão ser espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí. 10 e 11 de junho, sábado e domingo. Sábado às 18 horas, o primeiro culto. Dia 10, sábado às 18 horas. Domingo, dia 11, às 9h30 da manhã. E domingo às 18 horas, 6 da tarde. Então são 2 dias, 3 ministrações. Pode ter certeza,
não vai ter lugar para você sentar, tá? Já estou avisando antes, não vai ter lugar. Então você chega, o culto é às 18, chega às 16, 16h30, sei lá, 17 no máximo, que vai, né? Jesus disse, para que a minha casa se encha, lembra da palavra? Então, 10 e 11 de junho, 10 é sábado, primeiro culto às 18 horas, dia 11 é domingo, o segundo culto 9h30 da manhã, e o final, o término, às 18 horas do domingo, dia 11. 2 dias, 3 ministrações. Como disse o profeta, venham com muitas vasilhas, vasilhas vazias, porque elas serão cheias de azeite. Pode ter certeza. A Sara e o Henrique arrumam um banquinho para vocês sentar, porque vocês vão ter que estar ministrando aqui as 3 ministrações. E se o profeta não vai sentar, vocês também não vai dar para sentar, né? Então, amém? Ô Jaques, o que o Espírito Santo vai falar nessa noite aqui? Como conhecer uma ovelha? E agora? Se não está escrito na testa e ninguém anda na rua com uma plaquinha, sou ovelha. Não está escrito na testa de ninguém, sou ovelha. E como você vai saber quem que é ovelha e quem não é? E agora, como é que responde isso aí? Bom, primeiro é preciso entender, abre em Mateus 25, que Jesus fez uma alusão ao salvo e ao não salvo. Alusão quer dizer uma comparação. Abre em Mateus 25, por favor. Mateus capítulo 25. Antes de você conhecer uma ovelha, como conhecer, como saber quem é ovelha e quem não é primeiro preciso entender que Jesus fez uma alusão ao salvo e ao não salvo. Olha aqui em Mateus 25. Quem já achou, diga amém. Mateus 25, versículo 32 e 33. Mateus 25, 32, Jesus disse: todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará, ele separará uns dos outros, como o pastor aparta, separa dos bodes as ovelhas. Quando ele diz como, ele está fazendo uma comparação. E ele continua a comparação. Mateus 25, 33. Ele porá, do verbo pôr, colocar, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olhem para mim. É claro que Jesus não está literalmente falando de ovelhas e bodes. Amém? Ele está fazendo uma comparação. Corre, deixa aberto o Mateus 25, 1 minuto no máximo. Corre em Ezequiel, por favor. Corre mais rápido, do lado de Daniel. Ezequiel, já achei, 17. Olha aí, ó. Menos de 1 minuto, não posso gastar mais que isso. Olha lá. Ezequiel 17. Verso 2. Olha o que Deus tinha dito, e isso vale para todos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vale para todos. Ezequiel 17, 2. Filho do homem, propõe uma alegoria e usa de uma parábola. Alegoria, uma comparação. Parábola, dá a entender de um outro modo. Ezequiel 17, 2. Propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com o meu povo. Na lei, casa de Israel, na graça, igreja. Na lei, os judeus, na graça, os gentios. A igreja, os eleitos, escolhidos. Então, o próprio Deus, que tem uma linguagem profética, deixou claro, determinou que usássemos uma linguagem profética. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele que testifica da palavra revelada. Porque a palavra profética é uma palavra revelada. É um enigma. Deus quis fazer assim. Lembra? Olha eu batendo de novo em Marcos 4,11. Para que tem uns que ele não quer que se converte.
E quem que ele não quer que se converte? O Mateus 25, 33. Ó, os bodes estão do lado esquerdo. Então os bodes não vão se converter. É claro que ele não está falando de bode. Ele está só fazendo uma com... Por quê? Porque Ezequiel 17:2, Deus mesmo tinha dito para que fizesse uma comparação. Me dá um sinal quem está entendendo. Então diga comigo, a palavra de Deus, diga o próprio Deus, usa comparações para nos dizer alguma coisa. Por isso que a verdade é paralela. Aqui na terra não tem ruas, no céu também. Aqui ruas de asfalto, de terra. No céu, ruas de ouro e cristal. Isso prova que a verdade caminha paralelamente. A verdade de Deus caminha paralela. Ou seja, como é aqui, na verdade, aqui é semelhança de lá. Porque aqui só existe o que existe aqui, porque lá já existe há muito tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É só uma semelhança. Você quer mais uma semelhança? Aqui não tem praças? Tem ou não tem? Tem. Lá também tem praça. Só que a praça lá é de ouro, puro, está escrito. E eu estive lá. Nossa, que legal, que experiência, hein? Não vou falar não, mas eu sentei num banco. Na praça não tem aquele banco de cimento? Hoje mesmo eu fui na praça com a pastora levar a cachorra para passear. Não tem aquele banco de cimento, a praça não tem aquele banco? E eu sentei no banco, eu fiquei passando a mão no banco assim da praça, lembrando do que eu fiz lá. Porque quando o anjo me perguntou, é 1 minuto só, hein? Quando o anjo falou, o que você quer saber? Aí eu falei para ele assim, João disse que tem uma praça aqui de ouro puro, onde é essa praça? O anjo pegou na minha mão e voamos assim, e fomos lá na praça. Quando chegamos na praça, eu vi aquelas folhas de ouro, a árvore de ouro, os galhos de ouro. Aí tinha uma praça, tinha um banquinho assim, pertinho assim, uns 4, 5 metros. Eu falei assim, eu não vou, eu sei que vou ter que voltar, eu não sei quando eu vou vir aqui de novo, eu vou sentar. O anjo nem mandou, eu fui entrão mesmo, peguei, sentei, o anjo ficou lá, eu sentei assim, passava a mão assim, sabe aqueles bancos largos de cimento? Mas é gostoso, irmão, que você nem passava a mão assim, ó. Batia nele assim, ó, ouro maciço, aquela largura assim, ó. Aí ali da frente tinha um pedaço de pedra. Aqui quando você anda na rua não tem uns pedaços de pedra? Você não vê pedaço de pedra? Lá é pedaço de ouro. Ô pastor, mas o ladrão não vai roubar? Que ladrão, irmão? Lá no céu não tem ladrão. Lá tem pedaço de ouro jogado assim, ó. E igual tem pedaço de pedra aqui, tem pedaço de ouro. A verdade é paralela. Tem rua aqui, tem rua lá. Tem praça aqui, tem praça lá. Tem pedaço de pedra aqui, também tem de lá. Só que é de ouro, maciço, puro. Diga glória a Deus. Bom, o assunto é o seguinte. Volta lá em Mateus 25, 33. Mateus 25, 33. Diga comigo, Jesus disse, as ovelhas serão colocadas à direita, os bodes serão colocados à esquerda. Na verdade, ele não está falando literalmente de bodes e ovelhas, está claro? Ele está fazendo só uma comparação com quem? Aos salvos, que foram comparados com as ovelhas, e aos não salvos, que foram comparados com os bodes. Quem entendeu? Corre para Romanos capítulo 9. Paulo também falou sobre isso. Romanos capítulo 9. E então vou te ensinar como conhecer uma ovelha. Romanos 9. Quem já achou Romanos 9, diga amém. Coloca o seu dedo aqui. Romanos 9. Olha lá. Versículo 21. Romanos 9, verso 21, Paulo disse, ou não tem o oleiro. É claro que Paulo não está falando literalmente de um oleiro que faz vaso de barro. Ele está comparando a Deus. Ele está se referindo a Deus. É preciso que toda a igreja entenda e se acostume com a linguagem de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nem sempre Deus vai usar a sua própria linguagem. Você vai ler Jesus e as ovelhas, árvore boa, árvore má. E então jogou a rede e trouxe os peixes, separou os peixes bons dos... Jesus não era pescador, irmão. O que ele está falando de peixe bom? O que ele está falando de árvore boa?
Então, a igreja precisa, os eleitos, os escolhidos, precisa se acostumar com a linguagem de Deus. Amém? Então, olha aqui, Romanos 9, o verso 21. Quando ele fala do oleiro, ele está se referindo a Jeremias. Quer anotar aí? Ele está se referindo a Jeremias 18. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir minhas palavras. Mas na casa do oleiro vai ter palavras de Deus? É claro que ele não está falando do oleiro, o oleiro é ele mesmo. Fala para o seu irmão, essa é a linguagem de Deus. O americano não fala inglês? O brasileiro não fala português? Essa é a linguagem de Deus, é uma linguagem profética, ele sempre foi assim. Os eleitos, o povo de Deus, tem que se acostumar com essa linguagem. Porque às vezes eu não estou do seu lado, não estou com você. Você tem que saber que aqui está se referindo a Deus. O oleiro se refere a Deus. A ovelha se refere ao salvo. O bode se refere ao não salvo. Paulo tinha entendido isso perfeitamente. Olha aqui, ó. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? Nossa, pastor, está ficando difícil, hein? Oleiro, barro, da mesma massa. Tá. É difícil entender a Bíblia, pastor. Como que eu vou entender a Bíblia? Eu vou interpretar. Por isso que ele me fez apóstolo. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro, digam Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, diga o barro. Para da mesma massa, diga mesma massa. Para aí. O oleiro é Deus. O barro é o ser humano. Entre parênteses, homem ou mulher. Fecha parênteses. A mesma massa se refere literalmente à mulher. Porque não é do homem que nasce. Nasce da mulher. Continua o texto. Um vaso para a honra, ovelha, outro vaso para a desonra, bode. É a linguagem de Deus, é a linguagem de Paulo, é a linguagem profética. Daniel 12, 10. Os sábios entenderão. O ímpio não entende, mas as ovelhas entendem. Então, Romanos 9, 21, diga comigo, oleiro, Deus. Diga o barro, o ser humano, homem ou mulher. Diga a mesma massa, se refere à mulher. Diga vaso de honra, a ovelha. Diga o filho da salvação. Vaso de desonra, o bode, o filho da perdição. Só quem entendeu assim, ó, só quem entendeu. Pastor, eu não consegui entender a Bíblia, eu li ali, eu não entendia nada. Por isso que Coríntios 12, 28 a 11, ele pôs na igreja primeiramente apóstolo. Segundo lugar, profeta. Terceiro lugar, mestre. O apóstolo interpreta, o profeta faz a revelação, o mestre ensina. Amém? Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Romanos 9, 22. E que direi se Deus querendo mostrar a sua ira... Romanos 9, 22. E que direi se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, sublinha aí, diga, os vasos da ira. Romanos 9, 22, vaso da ira. Você vai ler Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não falava vaso da ira. Mateus 25, 33, ele falava bodes. Não está mudando nada. Porque o Jesus estava firmado em Ezequiel 17, 2 e o Paulo também. Alô? Jesus falou de um modo profético bode, Paulo falou de um modo profético vaso da ira. É a mesma coisa. Se refere ao filho da perdição. Quem está entendendo? Então, o Mateus 25, que Jesus falou bodes à esquerda, Paulo está dizendo aqui, ó, Romanos 9, 22, vasos da ira, 22, preparados para a perdição. Você consegue perceber aí que o Paulo já até interpretou o Mateus 25, 33, que Jesus disse que os bodes seriam colocados à esquerda? Mas Jesus não disse que eram para a perdição. Mas eu já sei que bode é para a perdição, porque eu recebo o apostolado. O apostolado que disse para a perdição. Você consegue perceber que Mateus 25, 33, Jesus disse que as ovelhas serão colocadas à direita? Mas Paulo não disse. O Jesus não disse o que Paulo disse. Paulo falou o que Jesus não disse. Olha lá, ó. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nas ovelhas. Não. Ele chamou as ovelhas de vasos de
misericórdia. Aí ele falou coisas que Jesus não disse. Que para a glória já dantes preparou. Ele está citando Efésios 1,4. Que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você consegue perceber que o apostolado já é uma revelação mais completa em um outro nível? Amém. Quem está percebendo? Amém. Agora, o nível que Jesus usava, já não foram todos que entenderam? E o de Paulo, então? Por isso que para entender a graça tem que estar debaixo do apostolado. É o que eu sempre digo. Uma igreja, eu me refiro à igreja local, ou a igreja, que é única, universal em toda a terra, só tem uma igreja, mas em se tratando da igreja local, então uma igreja, aquela igreja, está entendendo? Então, uma igreja precisa ou ter o apóstolo, e quando eu digo apóstolo verdadeiro. Não é igual esses que estão na televisão aí, que só fica fazendo campanha, corrente, que não prega graça, que não ensina graça em Cristo. Esses não são apóstolos de nada, eles nem sabem o que é apóstolo, muito menos apostolado. É ou não é verdade? Não pregam, não ensinam e não falam da graça. É ou não é verdade? Então não são apóstolos. 2 Coríntios 11, como Paulo diz, são falsos apóstolos. Está claro aí? Se Paulo chamou Pedro, Tiago e João de falsos apóstolos, como que eu devo chamar esses que estão na televisão? Quem entendeu? Nem falsos apóstolos não são. Eles têm que ser premiados para serem chamados de falsos apóstolos. Eles estão antes ainda. É lamentável. É lamentável. Então, a igreja precisa estar debaixo do apostolado, já que não tem apóstolo. A Bíblia fala de dois, quando se refere à igreja, há dois tipos. Ela se refere à igreja de duas maneiras, de dois modos. A igreja única e uma igreja. Isso na língua portuguesa, é artigo definido, a igreja. Na língua portuguesa, uma igreja, artigo indefinido, uma. Pode ser essa, pode ser aquela, pode ser a outra. A igreja de Brasília, a igreja em Pernambuco, a igreja Rio Grande do Sul, a igreja de Santo André. Então, uma igreja indefinida. A igreja definida, a igreja é uma só. Então, na igreja, Deus colocou apóstolos, profetas e mestres. Agora, nas igrejas, que é indefinido, precisam estar debaixo do apostolado. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando grego, hein? Quem está entendendo? Meu raciocínio tem que ser rápido. O meu raciocínio tem que ser rápido, porque é um raciocínio espiritual. Resumindo, a igreja, Deus colocou, Coríntios 12, 28, apóstolos, profetas e mestres. Nas igrejas, elas precisam estar debaixo. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Senão, não tem como entender a graça. Você não vê as pessoas, eu ensinei aqui esses dias, as pessoas falam, Deus te abençoe, abençoado. Eu não entendo a graça. Eu vim de igrejas que o pastor lia Efésios 2,8, pela graça você é salvo. Aí no outro domingo ele pregava, se você não permanecer, você vai perder sua salvação, Jesus vai voltar, você vai ficar... mas você não disse que é salvo pela graça? Então não tem um perfeito entendimento por falta de apostolado. Quem está entendendo? O assunto é como conhecer, cadê Jaque? Como conhecer uma ovelha. Primeiro eu te expliquei que existem ovelhas e bodes. É uma alusão ao salvo e ao não salvo. Quem entendeu? Na linguagem de Jesus. Na linguagem de Paulo, vasos de ira comparado aos bodes, e vasos de misericórdia comparado às ovelhas. Na verdade, quer dizer a mesma coisa. Quem está entendendo? Então agora eu posso ir para João capítulo 10. Pastora, se não explicar nos seus mínimos detalhes, as ovelhas podem ir embora com dúvida. João 10. Diga para o seu irmão, como conhecer uma ovelha? Em outras palavras, diga para o seu irmão, como conhecer um salvo? Porque a ovelha se refere ao salvo. E o bode ao não salvo. Aí a pessoa pergunta, mas o bode não pode se tornar ovelha? Não, por causa de um motivo. Porque João 19,30 está escrito que tudo já está consumado. Bode não entra, ovelha não sai. Bode não será salvo. Ovelha não perde a salvação. Já está encerrado, está consumado. Está claro aí? Quero saber.
saber se está claro aí. Agora, é preciso também você entender a salvação. Porque se você for daqueles que pensam ainda que só está salvo quem está dentro da igreja, então você está atrasado no entendimento. E eu quero te falar uma revelação. E quem está em graça necessariamente precisa entender isso. Há mais salvos fora da igreja do que dentro da igreja. Isso é fácil de entender. Olha o tamanho aqui da igreja. Percebeu? Aqui não cabe todo esse bairro aqui dentro. Então tem mais ovelhas fora. Quantas igrejas existem? Nossa, incontáveis. Então, incontáveis? Mais que incontáveis são as ovelhas fora dela. Então, o Espírito Santo me explicou, me ensinou um dia, nem todo salvo está dentro da igreja. E não é porque ele não está dentro que ele não é salvo. Dá um sinal, quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Mas como que era na lei? Só está salvo se estiver dentro da igreja, não é verdade? E os que estão morrendo fora? Aí eu pergunto, e o sangue de Jesus não valeu para nada? Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar. Se ele veio buscar e salvar, já buscou e já salvou. Está claro? Mas o que o sistema fala? Morreu, não estava na igreja, foi para o inferno. Mas Jesus não veio buscar e salvar? E então literalmente anulam a morte de Jesus. É ou não é? Gálatas 2, anulam a graça de Deus. Ou seja, anulam o que Jesus fez por nós. Segura essa. Quem disse que só é salvo quem entende a Bíblia? Quem disse que só é salvo quem conhece a Bíblia? Quem disse que só é salvo quem está dentro de uma igreja? Quem disse isso? Onde está escrito isso aí? É melhor ler Coríntios 12, do verso 18 em diante, onde Paulo fala do corpo de Cristo, que tem muitos membros. Aí você consegue entender o corpo. Imagine que aqui o MGA é um membro do corpo de Cristo. Eu não posso ser presunçoso e falar que é o membro A, B, C ou D, F, G. Eu não posso falar isso aí. Só Deus sabe que membro do corpo nós somos. Também não quero nem saber que membro nós somos. O que me importa é que nós somos do corpo. Tá claro aí? O que muda para você se você é orelha ou nariz? Não está no corpo? O que muda se você é o braço direito ou o braço esquerdo? Muda o quê? Paulo falou, não fazem parte do corpo? Então deem glória a Deus que vocês fazem parte do corpo. Como conhecer uma ovelha? Já entendi que Jesus disse que a ovelha é para a direita, o bode para a esquerda. Ele não está falando de ovelha e bode? Ele não era fazendeiro? Ele não cuidava de caprinos e nem de ovinos. Então por que ele falou de ovelhas e bodes? Fazendo uma breve comparação aos salvos e aos não salvos. Se ficou claro, me dá um sinal que eu vou mudar de assunto. Diga bem forte, como conhecer uma ovelha? João 10, Jesus deu uma dica, uma boa dica ele deu. João 10, versículo 24. Jesus deu uma boa dica. Isso me ajuda muito a conhecer uma ovelha. João 10, 24. Rodearam a Jesus, rodearam-no os judeus e disseram, João 10, 24, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Esse negócio de falar por parábola igual você quer dizer, você não está dando certo não, que eu não estou entendendo nada. Dize-o abertamente. Mas ele não podia falar abertamente, por causa de Marcos 4, 11 e 12, Lu. E os caras queriam que ele faça abertamente. Mas ele não podia falar por causa de Marcos 4, 11 e 12. Quem está entendendo? João 10, 25. Jesus respondeu, eu já vos disse. Você está falando para dizer abertamente? Eu já vos disse. E sublinha aí, ó. E não credes. Eles não creram. Então não era questão de dizer abertamente.
Eu já vos disse, diz abertamente, eu já vos disse, e vocês não creram. João 10, 25. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai, falam por mim. Sublinha aí, mas vós não credes. De novo ele diz, mas vós não credes. Por que não cria? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Para aí. Sou obrigado a lembrar de Mateus 25, 33. As ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Ovelha quer dizer salvo, bode não salvo. Então, não sois das minhas ovelhas? Mateus 25, 33. Só tem ovelha e bode. Se não são ovelhas, são o quê? Bodes. Ou seja, não salvos. Dá um sinal. Tá claro? João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então você pode chegar à conclusão, isso é hermenêutica, a doutrina da interpretação. Você pode chegar à conclusão em dizer que quem não é ovelha, de conformidade com João 10, 26, não vai crer. Isso é hermenêutica na teologia, chamado de interpretação. Ou seja, o entendimento. Você está lendo e entendendo. Só um versículo 26. Vós não credes por que não crê? Não crê porque não são ovelha. Mas só tem ovelha e bode, se não é ovelha o quê? Então é bode. Então, interpretação. Então o bode não vai crer. Está claro ou não está claro? Olha a dica que Jesus... Qual o tema, Jaque? Como conhecer uma ovelha. Olha a dica que Jesus diz em João 10, 27 para você conhecer uma ovelha. As minhas ovelhas. Primeiro sinal, ouvem a minha voz. Segundo sinal, eu as conheço. Terceiro sinal, e elas me seguem. Agora dá para conhecer uma ovelha. Agora eu consigo conhecer uma ovelha. Como conhecer uma ovelha? Levante um dedo, diga, a ovelha ouve. Diga, Jesus a conhece. E ela o segue. Resumindo, a ovelha ouve e segue. Tá claro aí? Agora, é verdade que se eu for ramificar esse assunto, eu vou cair ou vou chegar em ovelhas que crê, que ouvem e que não o seguem. Por motivos doutrinários. Um é espírita, outro é macumbeiro. Macumbeiro quer dizer que não é ovelha? Não quer dizer nada. Quer escrever isso? É bom você escrever. Não é a doutrina que caracteriza quem é ovelha e quem não é. Ficou claro aí? Não é a doutrina que você ouve. Alguém aqui já foi do espiritismo? Levanta a mão, sem condenação. Quem já foi do espiritismo? Da macumba, do candomblé, do saravá, sei lá o quê? Então, fica claro que a doutrina que você creu, viveu e seguiu não mudou a sua personalidade espiritual em nada. Não mudou em nada, ainda que ouvia a doutrina errada. Cadê a caneta? Porque não é a doutrina que te faz ser ovelha ou ser bode. Não é a doutrina. Mas eu ouvi a doutrina errada. Como também andar na carne. Não vou perguntar quem já foi ladrão, quem foi bandido, quem foi maconheiro, quem foi assassino, quem foi prostituta. Não vou perguntar, claro. Mas se houver. Mas era um macumbeiro, era um maconheiro, era um viciado, era um drogado. Tinha 5, 6 mulheres, tinha 4, 5 homens. Para mim não muda nada. São obras da carne, Paulo disse. Tem caneta aí? E as obras da carne não caracteriza se você é ovelha ou bode. Porque está cheio de ovelhas andando na carne. Alô? Então você não pode, em hipótese alguma, fazer regra em ver alguém na carne e julgar equivocadamente, dizer, lá, um bode. Porque se prostitui. Maria Madalena era prostituta e não era bode. Ali quem persegue a igreja, lá. Mas Saulo perseguia a igreja e não era bode. Alô? Lá. Está negando, falou que não crê na Bíblia.
Está negando Jesus, está negando a igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber. Mas isso também não quer dizer porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, como lidar com essa situação? Eu tenho até uma mensagem com esse tema, está na internet. A doutrina mais difícil da graça. 2 Coríntios 5,16. Isso aqui é para crente maduro. Quer se tornar maduro? Então você tem que passar. Você tem que ruminar 2 Coríntios 5,16. Porque se você não souber de cor e salteado 2 Coríntios 5,16, você vai julgar equivocadamente. E pode passar vergonha, hein? Já pensou você falar que é bode e de repente passa 3, 4, 5 anos e vira um pastor cheio do Espírito Santo? O que? Eu conheço vários ladrão? Eu conheço. O pastor Jarbas de Almeida, filho, era ladrão, tomou 16 tiros. Lembra, pastora? O pastor Jarbas tomou 16... Maconheiro, ladrão, bandido, assaltante. Tomou 16 tiros. Se converteu, pastor, homem cheio do Espírito Santo. Era ladrão, era bandido. Dá um sinal quem está entendendo. O que diz 2 Coríntios 5,16? Isso tem que estar dentro de você, evangelista, pastora, tem que estar dentro. De crente em graça. Não é pastor, não é pastor, não tem problema. Tem que estar dentro de você. Não vai julgar equivocadamente. 2 Coríntios 5,16. Assim que, vírgula, daqui por diante, vírgula, a ninguém, isso é regra, a ninguém conhecemos segundo a carne, vírgula. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, vírgula, contudo, agora, ou seja, na graça, já não o conhecemos desse modo. Olha como que o apostolado é raiz. Olha como que o apostolado é necessário. Como conhecer uma ovelha? Escreva aí, ó. Regra número 1. Digam bem forte. Não conhecer ninguém segundo a carne. Porque a chance de você errar é grandíssima. Por quê? Por causa de Romanos 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer? Quanto mais errado, maior vai ser a graça sobre a vida dele. Quanto mais ladrão, quanto mais bandido, quanto mais maconheiro, quanto mais mentiroso. Deus gosta daqueles que falam assim. Deus adora aqueles que falam assim. Eu não vou ser crente nunca. Que é isso? Eu nunca vou ser. É esse que Deus gosta. E aí cumpre onde abundou o pecado, superabunda a graça. Meu pai falava assim, eu não vou ser crente nunca. Você tá o quê? Crente o quê? Nem de crente eu gosto, eu não vou ser crente nunca. Discutiu com a minha mãe, não ser crente coisa nenhuma, quero saber de crente. E foi numa pracinha perto de onde eu morava lá. Subiu na pracinha lá, chegou. Aquele tempo tinha culto no ar livre, né? Aí chegou lá na pracinha, um pregador começou a falar. Você que está discutindo com a sua esposa, você que brigou com a sua mulher. Meu pai, mas como que esse cara sabe da minha vida? Você precisa receber Jesus como seu Senhor. Você precisa confessar Jesus. Você que só vive brigando com a mulher. Ué, mas quem contou para ele? Quer receber Jesus? Vem aqui na frente. Quem foi na frente? Na praça. Recebeu Jesus, o selo do Espírito Santo, se converteu, virou presbítero, pastor. Isso porque ele não queria ser crente. Meu pai. Quantos casos eu conheço de pessoas que falam que não vai ser crente nunca? Quantos que eu conheço? Eu mesmo nunca pensei em ser pastor. Eu nunca pensei em ser astronauta, mas era mais fácil eu pensar em ser astronauta. Eu nunca pensei, nunca desejei, nunca orei. Eu não estou sabendo de nada, irmão. Eu estou vivendo a minha vida, não estou sabendo de nada. Eu sou filho de pastor, mas eu não sou pastor. Eu não estou sabendo de nada, até que Jesus me apareceu. E numa segunda-feira de 1997, em fevereiro, eu estou quieto na minha casa para levar minhas filhas na escola. De repente o Espírito Santo me aparece. Eu não estou pedindo, eu não estou orando, eu não estou fazendo nada. Eu só estou quieto vivendo a minha vida. Mas eu fui ler, estava escrito assim, ó. Fostes comprados por bom preço, não sois de vós mesmos.
Não tem jeito não, irmão. Ô Jonas, olha, ô irmão, Deus adora quem fica fugindo dele. Salmo 139, para onde me fugirei da tua presença? Se eu for lá, tu estás, se eu for no abismo. O Jonas provou isso. Jogaram ele no mar, ele pensou assim, agora acabou. Esse negócio, ele dentro da barriga do peixe, negócio de ir para Nínive pregar, nem crente eu quero ser, pai. Pregar, vou pregar, tá bom que eu vou para Nínive, tá bom, quá, tá bom que eu vou para Nínive, eu tô pagando para ver eu ir para Nínive. E Deus ouvindo tudo. Como Deus é Senhor de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, Deus falou, peixe, joga esse cabra lá na praia. Não mastiga não, não mastiga. Que era um grande peixe, não mastiga. E ele dentro da barriga do... Cundungando, né? Tá bom que eu vou... Daqui a pouco acaba o meu fôlego, o morro acabou, já era. Tá bom que eu... De repente, ele... O peixe vomitou ele. Ele saiu tudo lambuzado. Vou para Nínive, nada... Aí tinha lá um pé de abóbora. Já viu o pé de abóbora? Quem já viu o pé de abóbora? Vira uma árvore bem grandona, igual abacateiro, não é? Claro que não! A abóbora é rama, dá no chão. Mas está escrito que o pé de abóbora cresceu, fez até sombra. Para o Jonas, ficou na sombra, achando que Deus esqueceu dele. Resumindo, o Jonas foi ou não foi para Nínive? Moral da história, diga para o seu irmão, não discuta com Deus, você vai acabar fazendo a vontade dele. Você vai acabar fazendo a vontade dele. Não adianta você discutir com Deus, irmão. Jó disse, quem lutou contra ele prevaleceu. Ninguém ganha de Deus. Quer brincar com Deus para o ímpar? Ele vai ganhar sempre. Quer jogar dominó com Deus? Ele não perde uma. Quer jogar fliperama? Você nem imagina como que ele joga fliperama. Deus não perde em nada, Ele não perde uma. Vai jogar com Deus, vai perder sempre. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Está claro aí os 3 sinais de quem eu... Como conhecer uma ovelha? Diga comigo, a ovelha ouve a voz do Senhor. Diga, ele a conhece. E elas a seguem. Agora vai lá para João 7. Isso aqui também é regra, tá? Igual 2 Coríntios 5,16 é regra de vida, João 7, 24 também é regra. Se você não cumprir a risca, você vai passar carão, hein? Fica esperto, hein? Fique esperto para não passar vergonha, hein? Então, João 7, 24. Não julgueis... Sublinha aí, ó. Não julgueis segundo a aparência. Jesus falava segundo a aparência. Paulo falava segundo a carne. Não conhecemos ninguém segundo? Não é o que ele disse, segundo Coríntios 5,16? Vocês já esqueceram, já. De novo. Jesus falou, não julguei segundo a aparência. E Paulo falou o quê? Segundo a... Está claro ou não está claro? Isso aqui tem que levar a risca. Porque você que lida com as pessoas, eu não lido com as pessoas. Você não conversa com as pessoas? Você vai sair por aí dizendo bode, 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 bode. Bode. Ó, o bodão lá, isso é um bodão. Bebe cerveja, ó. É um bode mesmo, hein? Ô, irmão, se fosse fácil assim, só porque toma uma cerveja já é bode. Ah, se fosse fácil assim, de julgar, de chegar a uma conclusão. Ah, se fosse fácil assim. Deixa o João 7 aberto. Não fecha o João 7, não. Abre em Lucas, um livro antes. Lucas 23. Não fecha o João 7, não. Abre em Lucas 20. Ah, se fosse fácil assim. Ah lá, falou um palavrão, é bode. Santão, você nunca falou? Escapou isso aqui.
Olha lá, falou um palavrão, você nunca falou? Você nunca pensou? Não tem por onde fugir. Todos temos defeitos e imperfeições. Não se conhece uma ovelha pelos defeitos ou imperfeições. Não se conhece um bode pelos defeitos ou imperfeições. Não se conhece uma ovelha pelas qualidades. Não se conhece um bode, se conhece por sinais que Deus testifica. Por isso que nunca pode julgar segundo o cabelo, a roupa, a voz, o jeito de andar. Você não pode julgar pelo exterior. Quem está entendendo? Ovelha vai dar sinal de ovelha. Bode vai dar sinal de bode. Pastor, o Pedro negou Jesus 3 vezes e era ovelha. E o Judas, como que o Judas era um bode se ele não negou Jesus? Ele não negou mesmo, ele fez pior, ele traiu. Coisa que o Pedro não conseguiu fazer. Nem o Mateus, nem o Marcos, nem o João, nem o Tiago. Então eram 12, ele escolheu 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como era 12 tribos, né? Eram 12 tribos, então não posso pegar só 10, né? 12 tribos, então 10, 11. Mas esses 11 aqui, eles não vão me... O Salmo 45 tem que cumprir. O meu amigo se levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, alguém vai me trair. Esses aqui não... Você, Judas, o que você está fazendo aí? Não, então me segue. No filme, alguém tem que ser o bandido. Não existe filme que só tem mocinho. Quem pegou? Quem já assistiu o filme do Batman? Batman e Robin? É o mocinho, né? Aí tem o Coringa, aí tem o Charada. Alô? Já assistiu novela? Que tem a vilã? Já assistiu até o desenho do Pica-Pau? Já assistiu? Papaléguas, ovelha, né? E o lobo sempre perseguindo ele. Tudo isso aí são mistérios que Deus espalhou no mundo. Ele fez assim, ó. Quem pegar, pegou. O artista pegou. O compositor pegou. O desenhista pegou. O diretor pegou. O jogador de futebol pegou. O criador da novela pegou, do filme pegou. Olha o filme que o Mel Gibson fez. Como é que eu posso falar ou pensar que o Mel Gibson é um filho da perdição? Olha o filme que ele fez. Paixão de Cristo. Você acha que um filho da perdição ia fazer um filme daquele? E eu nunca vi o Mel Gibson, hein? Mas eu não preciso ver. Os sinais estão patentes. Lucas 23. Presta atenção. Olha o que está escrito, hein? Lucas 23, estou indo para o final. 39. Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados, porque eram 2. Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados, sublinha aí, o insultava. Fala sério, meu. Jesus inocente, pendurado numa cruz sem fazer nada, e o cara ainda está insultando ele. Não é um sinal? Um mau sinal? Quem está me entendendo? Agora lembre-se que eram 2 ladrões. Não eram 2 pastores cheios do Espírito Santo. Porque aí é fácil julgar, né? Esse aqui é a ovelha mesmo, hein? Como ele fala de Jesus. Olha o louvor que ele... Nossa, isso aí é uma ovelha maravilhosa. Mas não eram 2 pastores, não eram 2 cantores evangélicos. Eram 2 criminosos, ladrões, bandidos. E não eram ladrões de galinha. Não eram ladrões pé de chinelo, de roubar varal. Não. Porque foram condenados, penalizados à morte de cruz. Então não era um ladrão de bicicleta. O ladrão de bicicleta, você dá umas bicas nele, ele vai embora. Então não é ladrão de bicicleta. Quem está entendendo, hein? Não é ladrão de galinha que está pegando porque o filho não deu comer em casa. Não é ladrão de galinha, não. Era criminoso mesmo.
Então, Lucas 23, 39, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, olha cara forgado, se tu és o Cristo. Nossa, que audácia, hein? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Não, ele não queria ser salvo. Ele estava zombando, satirizando Jesus. Ele não queria ser salvo coisa nenhuma. Eu tenho mais é que ser penalizado mesmo, eu sou ladrão, bandido, já matei, já fiz isso, então meu fim é esse mesmo. Agora, você que fala que é Jesus, então por que você não sai daí então? Então sai daí e tira eu também. Você vai para a igreja? Que igreja, rapaz? Vou continuar roubando, matando e assaltando? Quem está entendendo? Ele estava satirizando, insultando, zombando. Lucas 23, 40. Mas o outro o repreendeu, dizendo, tu nem ainda, está que nem o juiz de Lucas 18, hein? Tu nem ainda temes a Deus. Não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Você matou, roubou, assaltou, eu não acredito que você está falando isso. Você nem teme a Deus, estando na mesma condenação. Ele não foi condenado à morte de cruz, você também. O que você está zombando dele se você está crucificado também? Como é que você consegue satirizar de quem está crucificado se você também está? E ele vai morrer, você também. Você não teme a Deus? Você está na mesma condenação dele, como é que você está zombando dele? Se está igual. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Matei, roubei, assaltei. Mas este, que era Jesus, nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque fizemos. E ele que não fez nada. Isso já não é um grande sinal para vocês? Um zombava, insultava. O outro, com temor. Não tem jeito não, meu. Nós estamos pagando o que nós fizemos. Mas ele não fez nada. Que mal que ele fez. Isso não é um sinal para você? Para mim é um grandíssimo sinal. Sinal do quê? Como conhecer uma ovelha? Lucas 23. Olha a situação que eles estavam, hein? Não estavam na igreja dando glória a Deus, não, hein? Cantando no coral. Não. Crucificado. Olha a situação que eles se encontravam. Porque você chegar na igreja e falar, ovelha, 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 ovelha também, porque... mas aqui é fácil falar quem é ovelha. Passa em frente a uma cruz, vê 3 homens pendurados e me fala quem que é a ovelha. Aí eu vou louvar a sua atitude. Mas você falar quem é a ovelha aqui, isso aqui não vale. Passa em frente a uma cruz, vê 3 homens crucificados e me fala quem é a ovelha e quem é o bode. Aí eu vou aplaudir e falar, nossa, você tem discernimento mesmo, hein? Você entendeu mesmo como conhecer uma ovelha, hein? Glória a Deus pela sua vida, hein? Mas falar aqui dentro, não. Falar aqui dentro... é igual você falar, nossa, o pastor conhece a Bíblia, hein? Mas um pastor não tem que conhecer a Bíblia. Independente, o pastor não tem que conhecer. Lucas 23, 40. O outro repreendeu dizendo, você nem teme a Deus, hein? Estando na mesma condenação, nós na verdade com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Então ele disse, ele esqueceu o cara lá, ele disse, Senhor. Mas chamou de Senhor? Um ladrão, um bandido, nem congregava, nem lia a Bíblia. Quem falou para ele que Jesus era o Senhor? Porque o que zombava não chamou de Senhor. Se tu és o Cristo. Mas é assim que fala. Um dia eu estava pregando na igreja, chegou um homem e falou assim, nem olhei, né, irmão? Aí não dei confiança. Acabou o culto, ele chegou em mim bem altivo, não falou graça e paz, não falou Pai do Senhor, não falou Pai de Deus, não falou boa noite, não pegou, não fez nada. Igual o ladrão da cruz. Chegou em mim e falou assim, me mostra aí o estatuto da sua igreja. Do jeito que ele deu, ele levou. Eu peguei e fiz assim para ele.
Tô. Mas isso aí é a Bíblia. Falei, não diga, sério mesmo? Falei, esse é o estatuto da nossa igreja. Está aqui, ó. Só falei isso. Na hora ele se retirou, foi embora, eu nunca mais vi ele. Não sei nem quem, nem lembro mais quem é. Lucas 23, ele pediu o estatuto, eu dei. Lucas, porque se tiver escrito, esse é o nosso estatuto. Lucas 23, 42. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Ele nem falou, Senhor, eu quero ser salvo também, quero ir para o céu. Eu gostaria tanto de ir para o céu, Senhor. Eu quero morar. Ele nem cantou. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, tem misericórdia. Errei muito na vida. Plantei muito na carne. Agora vou ter que morrer porque eu fiz tanta coisa. Mas fazer o que também? Eu já fiz, agora não tem mais jeito. Senhor, só lembra que eu aqui na cruz me compadeci de ti. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para esse, eram dois, para esse, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para aí. Daqui para frente, a Bíblia até Apocalipse nem toca mais no nome do outro que zombava. Ficou claro? Ali estava o bode e a ovelha. Como conhecer uma ovelha? Eu penso que pelo relato está claro que esse homem era uma, ainda que era um bandido, um ladrão, um criminoso. Está claro? Está claro ou não está claro? Igual João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha a atitude desse ladrão. E era ladrão, bandido, criminoso. Mas lembre-se de 2 Coríntios 5,16. Regra número 1. Digam bem forte. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não conheça ninguém segundo a carne. Vamos ficar de pé. Estou terminando a reunião, a ministração. Não conheça ninguém segundo a carne. Não olhe para a carne. Não julgue segundo a carne. João 7,24. Não julgue segundo a aparência. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, eu não devo julgar ninguém segundo a aparência. Pelo cabelo, pelas roupas, pela voz, pelo modo de andar, pelo jeito de cada um. Diga forte, eu não devo julgar ninguém pela aparência. Diga, por mais que pareça para mim uma pessoa filho da perdição, pode ser um filho da salvação. Digam, está escrito, não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quem entendeu? Vamos orar? Eu quero que na sua oração você fale aí, ó, Senhor, eu não quero julgar ninguém segundo a carne, Senhor, me ajuda, eu quero ter discernimento. Essa deve ser a linha da sua oração. Pai, para a tua glória em nome de Jesus, o Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Nos ensina, Senhor, no nosso dia a dia, a conhecer tuas ovelhas. E ao mesmo passo nos ensina a não julgar, a não conhecer ninguém segundo a carne, porque podemos julgar equivocadamente. Mas o Espírito Santo em nós nos ensinará a julgar corretamente. O Senhor diz que a tua ovelha ouve a tua voz. Infelizmente, por causa de erros doutrinários, confusão doutrinária, muitas ovelhas estão fora do aprisco. Não que não estão salvas, mas estão escandalizadas, estão afastadas, porque conheceram segundo a carne, por causa de escândalos. Ó Senhor, eu sei que o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância, mas nos ensina a julgar corretamente, para não julgarmos de um modo equivocado, e não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá, peço de novo, discernimento para saber, conhecer, perceber as tuas ovelhas no nosso dia a dia, ainda que não esteja numa igreja ou naquela igreja, ainda que não conheça a tua palavra,
Nos dá discernimento, Senhor. O Senhor diz que as tuas ovelhas creem em Ti. Como que as pessoas creem em Ti se nem conhecem a Bíblia? Isso é um grande sinal de uma pessoa ser ovelha, que é pelo Teu Espírito que elas crêem, não é pelo conhecimento da Bíblia. Quantos que já morreram sem conhecer a Bíblia? Graças a Deus que a salvação é pela graça e não pelo conhecimento doutrinário. Ó Senhor, nos ensina para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, a não julgar precipitadamente e depois até passar vergonha por falar palavras indevidas, por julgar errado. Levante a mão. Nos ensina, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento para saber julgar corretamente cada situação. Me ensina, Senhor, a conhecer, a discernir as Tuas ovelhas que se achegam a mim no meu dia a dia. Muitas não congregam em lugar nenhum, nem conhecem a Bíblia. Isso não quer dizer que não são ovelhas, porque o ladrão na cruz também não congregava e também não lia a Bíblia, mas era uma ovelha. Me ensina, Senhor, a conhecer no meu dia a dia, a discernir quem são as Suas ovelhas. Me ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vão viver e ter experiências com Deus. Diga pela fé: Deus me ensinará a conhecer Suas ovelhas. Deus me ensinará a conhecer as Suas ovelhas. Amém. Graça e paz a todos vocês. Que os anjos te levem em paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Dá um abraço no sermão e até quarta-feira às 19h30. Graça e paz abençoados aí no Facebook e no YouTube. Glória a Deus pelas suas vidas, anjos em seu favor.